Considere uma situação que eu tenho um móvel com velocidade vetorial constante, esse foguetinho aí com V constante, em direção, sentido e módulo. Ou seja, ele tem movimento retilíneo uniforme por inércia e esteja também livre da ação de forças, não tem ninguém aplicando força nele. Agora, note que eu coloquei aqui um conjunto de barrinhas que estão representando a energia cinética desse móvel. E essas barrinhas nem aumentam nem diminuem, porque esse móvel continua com a velocidade constante. Agora, suponha que eu vou aplicar uma força a favor do movimento. Então, nessa situação, o móvel vem, eu aplico uma força a favor. O que acontece? Aumenta a velocidade, apliquei uma força a favor, ele anda mais rápido. E você viu o que aconteceu com as barrinhas de energia? Aumentaram. Então, significa que esse objeto ganhou energia cinética. Nós dizemos na física o seguinte, que essa força realizou um trabalho sobre esse móvel. Então, esse trabalho realizado, essa quantidade de energia que aumentou. A gente pode até calcular esse trabalho através dessa expressão. Trabalho é força vezes deslocamento. Note o seguinte, que trabalho depende da força. Lógico, quanto maior a força, quanto mais intensa, maior o aumento de velocidade, maior a quantidade de energia que o objeto recebe. Então, subiria mais, então o trabalho seria maior. E o trabalho também depende do deslocamento do objeto. Bem lógico. Então, quanto maior o deslocamento, maior o percurso que o objeto recebe a força, então ele vai receber mais energia por isso. Então, a expressão do trabalho de uma força constante, nesse caso aqui, é F vezes D. Em termos de unidade, vai ficar assim. A força é medida em newtons e o deslocamento é medido em metros no sistema internacional. E o newton vezes metro recebe uma denominação, a gente chama de joule, em homenagem ao cientista que estudou essas trocas de energia. Então, a unidade de trabalho é o joule, o trabalho é a transferência de energia. Bom, segunda situação, o foguete vem vindo, eu vou aplicar agora uma força contrária, olha só o que vai acontecer. Ele breca, diminui a velocidade e você notou? Diminuiu a quantidade de energia dele, de energia cinética. Por quê? Porque se ele diminuiu a velocidade, ele foi retirado desse objeto aqui a energia cinética. Se a gente fizer o cálculo, vai aparecer aqui um menos. Significa que a energia foi tirada do objeto. A gente chama de trabalho resistente. O conceito é o mesmo, só que agora você está retirando a energia. E aí vem uma questão. Se eu aplico uma força a favor da velocidade, a gente chama de trabalho motor isso daí, trabalho positivo. Se eu aplico uma força contrária, é trabalho resistente, trabalho negativo. E se eu aplicar uma força perpendicular ao deslocamento? Olha o que vai acontecer. Olha lá, notou? Ele desviou, o objeto desviou, o foguete desviou, porém a energia dele continua a mesma, a energia cinética é a mesma. Ou seja, se eu aplico a favor, trabalho positivo, se eu aplico contra a velocidade, trabalho negativo, mas se eu aplico perpendicularmente, trabalho nulo, não fornece e nem retira energia. Muito bem, e a última pergunta que surge é, e se eu aplicar uma força oblíqua, o que vai acontecer? Olha que simples, eu vou pegar essa força e vou decompor, vou separar essa força em duas parcelas, olha só. Uma parcela Fy e uma parcela Fx. Você já sabe, essa parcela Fy não realiza trabalho igual a zero, não é isso? Em compensação, essa parcela Fx realiza trabalho. Eu só preciso saber calcular esse Fx, né, para colocar aqui na minha expressão. Então vai ficar assim, note que quando eu fiz a decomposição, surgiu aí um triângulo retângulo. E eu posso usar o cosseno. Olha, o cosseno desse ângulo é o Fx sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Deixa eu escrever aqui, ó. Cosseno de θ, Fx sobre F. Se eu multiplicar F vezes cosseno, vai dar o Fx. Então, olha só, para obter o valor dessa componente, dessa parcela da força, basta eu substituir por F cosseno. Então, a expressão vai ficar, trabalho é F cosseno vezes D, sendo que esse F cosseno representa essa parte da força Fx que realiza o trabalho. Note o seguinte, muitas vezes essa expressão aparece assim, ó, F vezes D vezes cosseno de θ, como eu estou escrevendo aí. Então, trabalho de uma força constante é dado por essa expressão. Muda-se só a ordem,
mas é bom você lembrar que esse F cosseno representa essa parcela da força, certo? Então toda vez que você quiser calcular o trabalho de uma força constante, use essa expressão e sempre lembre, trabalho é a transferência de energia mecânica.